Olá pessoal, vamos trabalhar agora com calor sensível e calor latente. Tá? Para início de conversa aqui, vamos falar sobre o calor sensível. O que é o calor sensível? Sempre que um corpo perde ou ganha calor, né, sem que haja mudança no seu estado físico, o que isso significa dizer? Se ele for sólido, continua sólido; se for líquido, continua líquido; ou se for gasoso, continua gasoso. Tá? Sempre que um corpo perder ou ganhar calor e que aconteça essa condição, ele não mude seu estado físico, né? Essa perda ou esse ganho de calor provoque apenas variação na sua temperatura, tá? Variação na temperatura. Esse calor que ele recebeu ou perdeu é denominado de calor sensível, tá? Então, lembra o seguinte, sempre que falar em calor sensível, ele está atrelado à variação de temperatura, tá? Então, sempre que tiver variação na temperatura do corpo, é calor sensível. Ok? Como é que a gente calcula o calor sensível? O calor sensível, ele é calculado pela massa do corpo, vezes o seu calor específico, que é esse Czinho, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT, né? Para lembrar dessa fórmula, é só se lembrar, ó, que macete. Tá? Que macete. Dá para lembrar. Então, bora aqui para as unidades, né? Como a gente já falou, a gente vai trabalhar aqui para o cálculo do calor sensível, né? A gente vai trabalhar com a quantidade de calor sensível, a massa do corpo, calor específico e a variação de temperatura, né? As unidades da quantidade de calor é a mesma unidade de energia, né? Lembrando que calor é energia em trânsito, né? Então, bora lá. A gente tem para a unidade de energia o joule, que é esse J maiúsculo, ou a caloria, né? Que também pode ser utilizado quilocaloria. Lembrando que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules, tá? Algumas questões aproximam para 4,20, 4,2, né? Só que vai depender do enunciado da questão, tá? Se ela não der aproximação, você tem que lembrar que é 4,18 joules, uma caloria. Tá? E o que acontece? Também aqui a gente trabalha com a massa, que pode ser quilogramas ou grama. Geralmente a gente trabalha mais com ela em gramas, tá? E o calor específico. Tá? O calor específico aqui eu tenho que ter bastante atenção com ele e com a massa, tá? Se o calor específico vier em uma dessas unidades aqui, ó, joule por grama vezes grau Celsius, ou caloria por grama grau Celsius, eu tenho que utilizar a massa em gramas, tá? A massa tem que ser utilizada em gramas. Somente se o calor específico tiver em gramas. Se o calor específico tiver dado em calorias por quilograma, por exemplo, ou joule por quilograma vezes grau Celsius, eu posso utilizar a massa também em quilogramas. Mas se o calor específico tiver em gramas, a massa lá também tem que estar em gramas, ok? Então lembra, joule por grama vezes grau Celsius ou caloria por grama grau Celsius. Isso aqui para a unidade do calor específico. E para variação de temperatura, pode ser em Celsius ou pode ser em Kelvin, não faz diferença, né? Lembrando que aqui é variação de temperatura, né? ΔT. E quando a gente tem variação de temperatura, tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin, elas têm o mesmo valor. Tá? Se eu variar 20 graus na escala Celsius, também vou ter variado 20 na escala Kelvin. Certo? Vamos então aqui para fazer um pequeno exemplo aqui, ó. São aquecidas 20 gramas de uma determinada mistura, indo de 25 graus Celsius para 40 graus Celsius. Sabendo que a mistura não muda de estado físico, uma informação importante, não muda de estado físico, calcule a quantidade de energia térmica que ela recebeu em calorias. Ou seja, a gente tem um corpo aqui que recebeu uma quantidade de energia, variou sua temperatura, né? Foi de 25 para 40, mas não mudou seu estado físico. Sempre que varia a temperatura, não tem mudança de estado físico, calor sensível, né? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é calcular logo a variação de temperatura, tá? Foi de 25 para 40. Para eu calcular a variação, é só eu pegar a temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial, que é 25. Então, essa variação de temperatura vai ser 40 menos 25 dá 15, né? Então, a gente tem que a variação de temperatura vai ser de 15 graus Celsius. Ok? Para eu calcular a quantidade de calor sensível, né? Quantidade de calor sensível é só eu fazer o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O calor específico, a questão me deu aqui, 0,6 calorias por grama. Ó, reparem que está em grama aqui, né? A massa também foi dada em gramas, né? Então eu posso utilizar a massa do jeito que a questão me deu. Então vamos só substituir aqui, ó. A quantidade de calor sensível vai ser... Quanto é a massa? 20 gramas. Aqui a gente tem o valor da massa, né?
Então, 20, vou utilizar mesmo em grama, o calor específico está bem aqui, 0,6, a questão já me deu, vezes a variação de temperatura, essa que a gente calculou que deu 15, né? Então vamos lá, a quantidade de calor sensível vai ser 20 vezes 0,6 dá 20 vezes 0 dá 12, né? 20 vezes 0,6 dá 12, e 12 vezes 15 dá 180, né? Então aqui vai dar 180 calorias, que é exatamente a unidade que a questão quer, né? Em calorias. Por que deu em calorias? Porque o calor específico estava em calorias, tá? Então o resultado aqui também vai ser em calorias. Se o calor específico tivesse em joules, esse resultado aqui ia ser dado em joule. Eu teria que transformar ainda para caloria, tá? Mas isso aqui não vai ser preciso, porque a questão queria em calorias. Vamos para a próxima aqui. Ó. Quando a gente trabalha com o calor específico, algumas questões podem falar também sobre capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de um corpo? Basicamente, a capacidade térmica de um corpo ela vai representar o quanto de energia aquele determinado corpo necessita para que aumente sua temperatura ou diminua, né, para que tenha uma variação de uma unidade. Tá? Então, se eu digo que a capacidade térmica de um corpo for, por exemplo, 10 calorias por grama, aliás, 10 calorias por grau Celsius, né? Que a unidade vai ser de energia por temperatura. Se eu tiver, por exemplo, um corpo com uma quantidade de calor específico de 10 calorias por grau Celsius, significa que ele necessita de uma energia de 10 calorias para que ele varie 1 grau Celsius. Okay? Então a capacidade térmica basicamente é isso. Ele vai dizer o quanto de energia aquele corpo necessita para variar uma unidade de sua temperatura. Né? A gente pode dizer que essa capacidade térmica ela é uma característica do corpo. Tá? Por quê? Porque se eu ver aqui, ó, a capacidade térmica ela é a quantidade de energia dividida pela temperatura, mas ela também pode ser dada em função do calor específico. Tá? O calor específico, como eu já falei, ele é uma característica própria de uma substância. Tá? Por exemplo, a água tem um calor específico, o ferro tem um calor específico, sei lá, o cobre também tem um calor específico. Então não importa se eu pegar 20 gramas de cobre ou 200 gramas de cobre, tá? Ela vai ter o mesmo calor específico. Por quê? Porque é o mesmo material, né? Continua sendo cobre. Já a capacidade térmica não. Tá? Se eu pegar uma barra de cobre, por exemplo, de 20 gramas, ela tem uma determinada capacidade térmica. Agora, se eu dobrar essa massa dela, né? Se eu pegar uma outra barra de ferro de 40 gramas, eu vou estar aumentando a massa, né? Se eu aumento a massa do corpo, eu também aumento a capacidade térmica dele, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma barra de ferro de cobre, tá? De 20 gramas, ela tem uma determinada capacidade térmica. Mas se eu pegar uma barra de ferro de 40 gramas, ela vai ter uma capacidade térmica maior, tá ok? Depende da massa do corpo. Então, se eu pego sei lá, 100 gramas de água, tem uma capacidade térmica. Se eu pegar 1000 gramas de água, vai ter uma capacidade térmica maior, tá? Lembrando que o calor específico não vai mudar, sendo o mesmo material, né? Então, a gente pode resumir basicamente dizendo o seguinte, ó. A capacidade térmica é uma característica do corpo, diferente do calor específico, que é uma característica do material, tá? Capacidade térmica é característica do corpo, ou seja, se eu aumento o volume do corpo, se eu aumento a massa dele, eu posso estar aumentando também a capacidade térmica. Já o calor específico não. Não importa se eu pego 100 gramas ou se eu pego 1000 quilos de um determinado material, tá? Se continuar sendo a mesma substância, ele continua tendo o mesmo calor específico. Aí vamos aqui para um exemplo bem simples. Ó. Durante o aquecimento de 1000 gramas de água, foram utilizadas 50 quilocalorias de energia, né? Que levou a água de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Né? Calcule a capacidade térmica desse volume de água e seu calor específico. Okay? Eu poderia aqui, primeiramente, calcular o calor específico e depois, através do calor específico, né, utilizando essa segunda fórmula aqui, calcular a capacidade térmica. Ou eu posso utilizar direto essa fórmula aqui, ó, e calcular primeiramente a capacidade térmica e depois o calor específico. Né? Vamos fazer desse modo. Eu vou calcular a capacidade térmica, lembrando que é só eu pegar a quantidade de energia e dividir pela variação de temperatura, né? Então, bora lá.
Para eu calcular a capacidade térmica é só eu pegar a quantidade de energia e dividir pela variação de temperatura, ΔT, né? Quem que vai ser essa variação de temperatura? Repare que a água foi de 10 graus para 60 graus, né? Então eu vou ter, a variação vai ser 60 menos 10, que dá 50 graus Celsius, né? Então eu vou ter aqui, então, a minha capacidade térmica, ela vai ser a quantidade de energia, que é 50 quilocalorias. Então 50 mil calorias, eu vou colocar o valor aqui em calorias, tá? 50 mil calorias, dividido pela variação de temperatura, que é de 50 graus, né? Eu posso cortar esse zero com um zero de cima, tá ok? Então divido aqui, ó, 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 aqui dá 1, né? Então eu coloco 1 e repito todos os outros 3 zeros. 50 mil dividido por 50, né? Vai dar 1000. Ok? Lembrando aqui, ó, esse 50 mil veio das 50 quilocalorias, tá? Que é a nossa energia. Esse aqui é a nossa energia. Tá certo? Por que eu coloquei 50 mil lá e não 50? Porque aqui está em quilocalorias. E eu estou utilizando aqui somente em calorias, tá? Então essa minha capacidade térmica, ela vai ser, na verdade, 1000 calorias por graus Celsius. 1000 calorias por graus Celsius, tá ok? Encontramos aqui o valor da nossa capacidade térmica, C maiúsculo. Para a gente encontrar o valor do calor específico, é só lembrar o seguinte, ó, a capacidade térmica ela é o calor específico vezes a massa do corpo, né? Então, se eu quero encontrar o calor específico, eu passo a massa para o outro lado aqui, dividindo, né? Então, se eu pego a capacidade térmica dividida pela massa, isso vai ser igual ao calor específico, né? Então, eu vou ter que esse meu calor específico, ele vai ser, quanto é a capacidade térmica? 1000 dividido pela massa. Quanto é a massa? Também é 1000, né? Não foi o que a questão deu, 1000 gramas. Então, corto aqui 3 zeros em cima e corto 3 zeros embaixo. Dividido por 1 dá 1, né? Logo, essa minha capacidade térmica vai ser de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Essa aqui é a capacidade, aliás, é o calor específico da água, tá? Aproximadamente 1 caloria por grama graus Celsius. É importante até a gente lembrar desse valor aqui, porque algumas questões elas não dão esse valor, tá? Porque como é um valor bastante fácil da gente decorar, alguns autores querem que a gente tenha esse valor em mente, tá? Então, quando falar em calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Tá?